Gostaria de avisar que a live está sendo gravada a partir de agora, portanto, peço que vocês desliguem as câmeras e os microfones nesse primeiro momento, para não interferir na conexão do professor Rômulo. No decorrer da apresentação, nós lançaremos duas palavras-chave no chat para que vocês preencham no formulário que será disponibilizado próximo ao final do seminário. Esse formulário é de participação e, posteriormente, vocês receberão a declaração de participação. Mas é imprescindível preencher o formulário, tá certo? Com as duas palavras-chave. A gravação do seminário ficará disponibilizada no canal do LAPEC no YouTube, que é LAPEC Oficial. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, pois sempre que lançarmos um novo vídeo no canal, vocês serão notificados. Acompanhe também o nosso Instagram, que é lapec.oficial, para saber sobre os próximos seminários e minicursos promovidos pelo nosso grupo de pesquisa. Quero, em nome de toda a equipe do LAPEC, agradecer ao nosso palestrante de hoje, professor Rômulo André Vicente, que dialogará conosco hoje sobre o tema Um Olhar sobre os Museus de Ciências. O professor Rômulo é doutorando em Ensino das Ciências e Matemática pelo PPGEC, da UFRPE, e mestre em Ensino das Ciências, também pelo mesmo programa, e é graduado em Licenciatura em Física, também pela UFRPE. Seja bem-vindo, professor Rômulo, a palavra é sua. Obrigado, Priscila. Boa noite a todo mundo, a todos e a todas. Então, vamos dar início a essa nossa conversa, repetindo, aqueles que sentirem à vontade de conversar, perguntar durante a apresentação, não tem problema nenhum. Tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui o material que eu aproveito para me apresentar como pesquisador. Deixa eu ver aqui, então. Então, meu nome é Rômulo André Vicente, tá certo? Sou recifense, tenho 38 anos, tá certo? Pai de 2 lindos filhos, Miguel e Rafael. Sou casado e atualmente sou professor e pesquiso sobre a área de museus de ciências, tá certo? E para hoje, eu pensei o seguinte, em conversar um pouco sobre 4 tópicos, para deixar isso bem... A área de museu de ensino de ciências, ela já é ampla, e a área de museus, espaços não formais, como eu tenho dito anteriormente em nossas conversas prévias aqui, ela é uma área que dialoga com muitas outras áreas do conhecimento. Então, mesmo que hoje a gente me esforçasse bastante no detalhamento dessa área, a gente não ia conseguir tratar de tudo. Então, o que eu disse, vamos olhar, vamos tentar conversar um pouco sobre isso, tá certo? E quem sabe a gente sair com boas ideias do seminário. E na minha versão, toda conversa, todo encontro, ele tem a potencialidade de gerar boas ideias, gerar ações, que podem repercutir tanto em nossas vidas como na vida da comunidade, tá certo? E no meio acadêmico, eu acho que a universidade, o programa de ensino das ciências, ele tem um potencial incrível de impacto em nossa comunidade. Quando eu falo comunidade, não é só a cidade do Recife, mas todo o estado de Pernambuco. Eu coloquei algumas fotos nas apresentações, e essa foto é uma foto, para mim, uma das mais bonitas que eu tenho, que é a foto do nosso observatório em Itacuruba, tá certo? O observatório Impacton. Alguns já devem conhecer, outros não. Só que em nosso estado, na cidade de Itacuruba, nós temos o segundo melhor telescópio do país, tá certo? Ele é um telescópio, ele é controlado remotamente do Rio de Janeiro, tá certo? E ele faz parte de um grande projeto que busca encontrar objetos em possível rota de colisão com a Terra, tá certo? Um dos pesquisadores responsáveis é o meu amigo Felipe, que se formou comigo em física, na Rural também, tá certo? A Universidade Rural, através do professor Miranda, tem um contato
imenso com o Observatório Nacional, ao ponto de a gente ter hoje um filho da Rural cuidando, né, de uma parte considerável dessa pesquisa. Toda vez que eu olho para essa foto, eu me lembro da oportunidade, né, que chegou na cidade de Itacuruba e ter um equipamento pulsante desse. Né? Então, o primeiro ponto que eu pensei é falar um pouco sobre a minha jornada como pesquisador, tá certo? Para a gente não voltar muito no tempo, eu inicio, vamos dizer assim, se inicia na minha jornada dentro da universidade. O primeiro curso universitário que foi aprovado foi o curso de Engenharia Elétrica, na Universidade Federal de Pernambuco, nos anos de 2001, tá certo? Eu vinha de um ensino médio sem aula de física no primeiro ano, eu só tive aula de física a partir do terceiro ano, e eu tinha na minha cabeça que eu ia ser professor de história, que eu tinha um desempenho bom, tanto que a minha maior nota nesse vestibular, que era na época antiga ainda, né, primeira e segunda fase, na primeira fase minha maior nota foi em história. Mas por conta da energia solar, energia eólica, né, as energias alternativas, que eu sempre olhava com bons olhos, eu terminei buscando vestibular para engenharia eletrotécnica, e foi aí que eu conheci a academia. Né? Então, cursei na famosa área 2, só que muita dificuldade, né, nas disciplinas de física e cálculo. Cálculo pela limitação, né, da escola pública da matemática, e física porque fui aprender física durante a área 2. Né? E para quem sabe, a forma da área 2 na Universidade Federal de Pernambuco é uma situação complexa, né? Vamos dizer outra coisa. E aí, acontece que, estudando engenharia, eu percebi que existia uma diferença muito grande entre a ação do engenheiro e a ação do técnico, né? Que ficava meio que desconexo, né? Ah, você sabe a teoria, mas quem sabe a prática é o técnico, né? Quem resolve os problemas são os técnicos. Isso me incomodava muito. Eu disse, rapaz, eu estou estudando para entender, eu pensava em construir, né? Geradores eólicos, placas solares, etc. Eu disse, eu tenho que entender como é que se faz também. E aí, no meio do curso de engenharia, eu resolvi fazer o vestibular. Eu botei Cefet entre aspas, porque eu tenho muito carinho por esse nome, tá, pessoal? Mas eu e F. E aí eu fiz esse vestibular para o IF técnico e passei também no curso de técnico eletrotécnico. Então, eu fazia engenharia manhã à tarde e técnico eletrotécnico à noite. Então, eu passava o dia todo no campus ali, na cidade universitária. E aí, tudo me levava, eu me sustentava nessa época com bolsa de iniciação científica na biblioteca do departamento de aplicação ali, né, administração, contabilidade. E para conseguir me manter, o que é que geralmente o aluno de engenharia faz? Ele vai dar aula particular de física. Né? E nessas minhas aulas particulares de física, eu fui convidado, no Americano Batista, a cuidar do laboratório de física. E no laboratório de física, eu comecei por conta, né, que laboratório é uma coisa muito cara, né? Para quem trabalha com isso sabe que laboratório, para manter seu laboratório de ponta, mesmo que seja uma escola particular, é muito difícil. Então, me deram um cheque de R$300 na época e me mandaram montar um laboratório. E eu fui no atacado dos presentes comprar esse laboratório. E montei, na medida do meu conhecimento, um laboratório de baixo custo. E eu terminei assumindo algumas aulas. Isso que outro incômodo me trouxe, que era a situação de quê? Porque eu era aluno de engenharia, me sustentava dando aula, comecei a ter um estágio de professor, mas no curso de engenharia. E aí, como eu não tive muitos, vamos dizer assim, exemplos de professor de física, eu entendia que o professor de física estava muito distante dos estudantes. Isso me incomodava porque eu estava seguindo esse caminho também, simplesmente repetindo o que os professores faziam, né, no Americano Batista, na própria universidade. E aí, em 2008, o último ano com o vestibular dessa maneira antiga, né, primeira e segunda fase, eu tento o curso de licenciatura em Física na Rural, e aí as coisas, o destino sorri para mim. Eu consigo passar, e aí começa toda a minha jornada como pesquisador. Mesmo o curso de Física na Rural, né, sendo conhecido como um curso complicado, né, com professores complicados, etc., eu tive a oportunidade de conhecer o programa de ensino das ciências, numa chamada para um projeto de iniciação científica. E aí
passei nessa iniciação científica, junto com a professora, que até hoje é minha orientadora, a professora Elaine, e fui inserido nesse mundo da educação, do ensino de ciências, né? E não da, como posso dizer assim, da técnica em exercícios, né? Que era o que eu entendia como professor de física, né? Aquele que sabia resolver mais exercícios, aquele que preparava para exercício do ITA, do IME, etc. E eu fui ensinado, né? Fui apresentada outra versão, né? Aquele professor que vai estar preocupado com o ensino. E aí, recebi propostas para ir para a escola, e aí que entra onde é que entram os museus? A astronomia me leva para os museus. Porque eu entendia que a astronomia era uma ciência que todo mundo, ou boa parte das pessoas, gostam de astronomia. E era muito mais tranquilo iniciar um assunto falando de astronomia e trazer os conceitos da física do que usar o livro didático, né? Exibir as fórmulas, etc. Então, estudando astronomia, estudando ensino de astronomia, eu resolvi buscar o mestrado em ensino das ciências. E aí, nessas conversas, eu conheci muito com o professor Alexandre. O professor lá me convidou a mudar um pouco, porque eu via a dificuldade que os professores de biologia e química tinham para dar aula de astronomia. Hoje mudou mais, né, com as novas regras, mas anteriormente, no sexto ano, a primeira disciplina era astronomia. Então, o professor de biologia, né, até as pesquisas indicam isso, que era algo traumático. Muitas vezes o professor de biologia passava aquele assunto rapidamente, quando não gostava da astronomia, né? E ficava aquele vácuo, né, aquele ato no ensino de astronomia. Eu começar a falar dos museus, tá certo? Então, o museu é um espaço não formal, tá certo? O que é chamado de um espaço não formal de ensino. Há muita, como posso dizer, há muito debate sobre a terminologia, porque alguns pesquisadores acreditam que existem três tipos de educação, assim: educação não formal, educação informal e educação formal, tá certo? Enquanto outros acham que existe não formal e formal. Tá? Aqui no Brasil a gente usa a terminologia com as três: informal, não formal e formal. E qual seria a diferença básica, né? A formal é quando você tem a intencionalidade do ensino em um currículo estabelecido, como, por exemplo, escolas e universidades. O não formal é quando você tem a intencionalidade, tá certo, de ter o ensino e a educação, só que sem a necessidade de um currículo, como, por exemplo, o museu, o centro de ciências. E o informal é aquele onde a aprendizagem acontece, mas sem intencionalidade, tá certo? E sem um currículo, como, por exemplo, ir numa feira, né? Ou você ir a um ensaio do maracatu, onde não há intencionalidade, por exemplo, do ensino de física, mas você pode aprender questões de acústica, por exemplo. Então, a tradição dos nossos pesquisadores aqui no Brasil é entender com essas três vertentes. Então, o que é que tem interessante nesse debate de museu? Aí eu peguei uma frase, né, um paciente da minha dissertação, que diz o seguinte: não há como debater o processo de educação e aprendizagem considerando os elementos exclusivos das instituições formais de ensino. Tá certo? Então, está acontecendo nos museus, está acontecendo a aprendizagem nos centros de ciências e cabe a nós, pesquisadores né, do ensino das ciências, dar uma atenção especial a esses espaços, tá certo? Porque se a gente fosse, eu não tenho dados precisos, mas boa parte da pesquisa, né, em educação em ciências, ela está alicerçada dentro das escolas, dentro dos espaços formais do ensino. Só que o ensino de ciências, ele se dá em vários outros espaços. E a gente precisa entender como é que isso se dá. E no caso do nosso programa, é especificamente os museus, no caso, né, do meu grupo de pesquisa, é especificamente os museus de ciências, que nós temos centros, arquivos, bibliotecas, outros espaços, né, vamos dizer assim, não formais, mas o nosso grupo ele foca nos museus. Tá certo? Então,
foi o que eu estava falando anteriormente. Eu me apoiei muito nessa pesquisadora chamada Marques, para poder, ela é da USP, né? Para poder entender de forma geral como as coisas estavam acontecendo. Essa foto é a foto que eu tirei da Torre Malakoff, tá certo? É um equipamento extremamente rico em todos os sentidos, tá certo? Vai completar isso, mais de seus 2 séculos de existência. E na parte superior, ainda hoje, a gente encontra uma cúpula. Infelizmente, numa das inúmeras reformas que a torre recebeu, eles fizeram uma intervenção que não permite mais a cúpula abrir. Tá certo? A cúpula foi concretada. Então, toda a observação que é feita hoje na Torre Malakoff, ela é feita ao lado dessa cúpula, né, no pavimento superior, tá certo? E em alguns casos mais específicos, tá certo? Ela é feita no andar de baixo. Tá certo? Então, que foi algo parecido com o que aconteceu com o Observatório de Olinda. Aí também foi uma outra foto que eu tirei. Agora eu tirei a foto do Observatório de Olinda. Eu estava em cima do elevador da caixa d'água, né? Então eu subi lá e tirei uma foto. E aí tinha um cidadão na janela, que eu vim perceber depois que eu tirei a foto. E aí a cúpula do Observatório de Olinda, ela está apta, né, a abrir. E dali a gente pode colocar um telescópio e fazer as observações tranquilamente, ou do topo, ou do caso ali próximo àquelas barraquinhas no solo. Tá certo? Só um detalhe importante, essa casa que está pintada em verde, ela faz parte do observatório. Ela é a casa de apoio. Só que, no dia de hoje, ela se encontra com uma família, que são os descendentes de um dos caseiros. Tá certo? Hoje serve também como base para um maracatu, e a gente está nessa tentativa, quando fala a gente, é todo mundo, né, envolvido nesse processo, tentando recuperar essa casa, porque os monitores que trabalham na torre têm que usar banheiros, né, das lojas, fazer refeição em lugares hostis, colocar sua bolsa, porque a torre ela é muito apertada, ela não foi feita para ser um museu, né, ela foi construída para ser um observatório. Então é muito difícil manter os 3 monitores o dia todo trabalhando na torre sem um suporte. E essa casa teria um alojamento, né, uma cozinha, um local para guardar os equipamentos, os telescópios, etc. Isso dificulta muito a operação do equipamento. Como eu falei anteriormente, na nossa conversa prévia, cada museu desse que eu pude visitar tem umas particularidades e situações que complicam muito. E a minha pesquisa, né, em museus, ela está enquadrada dentro desses grandes campos aí, né? A educação em ciências, a divulgação científica e a educação não formal, tá certo? A educação em astronomia, tá certo? E eu dei o nome, né, vamos dizer assim, de educação não formal em museus de astronomia. Então, por que eu fiz esse organograma aí? Para mostrar a vocês o quanto essa área de ensino de ciências, e no caso a minha pesquisa de educação não formal em museus de ciências, ela está conectada, tá certo? Com muitas outras áreas, a educação em museu, a educação em astronomia, a educação em ciência e divulgação científica e educação não formal. Então, quando você busca entender os museus, você vai ter que estar preparado para trabalhar com vários pentes, com vários pesquisadores e com vários tipos de conhecimento. Você não vai poder se dar o luxo de especializar-se, né, numa certa área do conhecimento. Muito pelo contrário, você tem que buscar a cada leitura, a cada trabalho, o diálogo, né, com outras áreas do conhecimento. Essa outra foto aqui, né, uma ilustração, ela é a ilustração de um livro que eu comprei, que está até aqui, chamado Observatório no Telhado. Tá certo? Esse é um livro do pesquisador Ostar Matsura, tá certo? Que ele evidencia, mostra, né, evidências de que em Recife
ali próximo ao centro da cidade, nós tivemos o primeiro observatório astronômico das Américas. Tá certo? Achava-se que era no Palácio de Friburgo, e aí o saudoso Padre Pullman, uma das pessoas que mais se dedicou para o ensino de astronomia em Recife, tinha uma hipótese contrária, de que o observatório ficava sobre a residência de Nassau, não no Palácio de Friburgo, né, que era a residência, o palácio oficial do governo, né, holandês, entre aspas, mas sim que o observatório ficava na própria casa do Nassau, tá certo? E ele tinha essa hipótese porque ele tinha acesso a essas pinturas, né, essa e uma outra, que indicava essa estrutura, que era muito semelhante aos observatórios da época. Esse observatório ele é fantástico, porque ele foi o primeiro na América, o primeiro no Hemisfério Sul e o primeiro público do planeta. Foi o primeiro observatório que não era privado, que não era de uma pessoa, especificamente de um cientista, ou de uma universidade. Ele pertencia à Companhia das Índias Ocidentais, né? Então, não só os astrônomos, mas as pessoas poderiam ter acesso. Então, foi o primeiro com essa temática mais pública. Então, esse observatório é fantástico, tá certo? E todo esse apanhado que eu venho falando aqui, falei da Torre Malakoff, falei do Observatório de Olinda, falei do primeiro satélite das Américas, tá certo? Porque isso tudo me motivou na minha dissertação, tá certo? A buscar entender como é que se dá a aprendizagem nesses espaços. Uma aprendizagem dos monitores, tá certo? Eu não fui dentro do museu para pesquisar a aprendizagem do visitante, a aprendizagem do estudante, porque existiam algumas publicações nesse sentido. Eu fui buscar o tipo de aprendizagem que acontecia com os monitores, com os licenciados. Que formação é essa que os licenciados recebiam no museu, tá certo? E se tinha alguma característica a mais, o que é que era rebatido ou não para a sua atividade como professor. Então, eu pesquisei monitores exercendo a função no Observatório de Olinda e fui atrás de professores de física, astronomia, que já foram monitores, já passaram por essa experiência. Então, foi muito interessante, foi uma pesquisa riquíssima, ao ponto de a gente poder contribuir, né, para o campo de conhecimento com a caracterização, porque muitos pesquisadores se esforçam em caracterizar os museus de ciência, dizer que existem tipos de museus de ciência. E estudando, isso já foi produzido, e conhecendo alguns museus da cidade, que eu não só fui nos museus de astronomia, tá? Fui no museu do zoológico, fui no museu de energia nuclear, no próprio Espaço Ciência, como não poderia deixar de ir. Então, conhecendo esses espaços, a gente pôde construir dentro da dissertação uma proposta de caracterização, né, dos museus. Que, né, minha orientadora adora tabelas, né? Eu não posso escrever nada que não tenha uma tabela. Eu gosto muito de Elaine. E ela sempre gosta, né? Romulo, faça tabelas. Sintetize o que você está pensando em tabelas. E ele propôs essa ideia de que caracterizar, né, os museus de acordo com a estratégia que eles têm no ensino de ciências. Então, eu caracterizei os museus de ciências na questão da alfabetização científica, divulgação científica e popularização da ciência, tá certo? Então, criei 7 tópicos, né? Proposta, abordagem, horário, intencionalidade, localização, grupos que visitam e perfil da exposição. E eu percebi que os museus de Recife e outros, né, de Pernambuco e de fora, eles conseguiam, sim, eu conseguia caracterizá-los a partir disso. É um museu focado na alfabetização científica, é um museu de ciência focado na divulgação científica, em popularizar a ciência, né? Então, a proposta, né, e o horário, por exemplo, a gente entendia que aqueles museus mais focados na alfabetização científica, eles estavam coincidindo com o horário escolar, tá certo? Quando a escola não funcionava, o museu não funcionava. Um exemplo claro disso é o Museu de Energia Nuclear. O horário dele é escolar. Então, ele está focado na alfabetização científica, né, em ser um parceiro muito próximo da escola. Já o Espaço Ciência, ele tem um horário ampliado, né, que independe desse horário escolar. Ele vai funcionar no horário escolar para receber escolas, né, como o Espaço Ciência faz,
mas ele amplia um pouco também para poder receber outros públicos, né? Famílias, turistas e etc. Então, essa foi a contribuição assim, que eu vejo, além de pesquisar, né, o impacto dos museus na formação do professor, foi propor esse tipo de caracterização. Tá certo? E como é que está, então, o cenário dos museus de ciências no Brasil? Tá certo? Para eu dar um prognóstico assim, eu tenho que usar alguns comparativos. Se vamos comparar com os museus de ciências nas principais nações, nós estamos numa situação complicada, né, comparado com eles. Se fôssemos comparar os museus de ciências com os outros museus, né, de outras áreas no país, nós estamos na posição relativamente melhor, tá certo? Porque, vamos dizer assim, para a gente entender o porquê isso acontece, a gente ia passar aqui umas 3 horas conversando, porque não é só a questão de, vamos dizer assim, educacional, mas é uma questão política também, e de certa forma ideológica, que fazem com que a ciência, né, dos conhecimentos gerais que o humano produz, a ciência ainda preserve um status maior. Então, quando você fala que vai abrir um museu de história, um museu de geografia, ou um museu de arte, e fala que vai abrir um museu de ciências, até a entonação da palavra ciências, dentro daquelas pessoas que falam, né, da mídia, etc., ele ganha um certo cartaz. Então, a gente vê o espaço ciência, né, um exemplo claro aqui, comparado aos outros museus, por exemplo, o Museu da Abolição, o Museu do Nordeste, né, o Museu do Estado, o Museu do Recife, você vê que o Museu de Ciências ele está sempre em evidência, né? Ele está sempre ele é vamos dizer assim, um queridinho. Então, num cenário assim, mundial, os nossos museus estão numa situação complicada. Agora, os museus de ciências, comparados aos outros museus do Brasil, eles estão numa situação um pouco melhor, tá certo? E as pesquisas em relação aos museus têm ampliado, até porque, né, vamos dizer assim, a atuação dos museus tem saído e muito da ideia de só conservar, só guardar, né? Eles têm agido agora, a atuação do museu tem chegado no ponto da aprendizagem, né? Ou seja, você ia ao museu para aprender ciências. O museu também como polo de divulgação científica, né? Muitos museus têm abraçado essa ideia de divulgar a ciência e ensino e pesquisa, né? Até eu, como professor durante muito tempo da rede particular, tive a oportunidade, né, de, junto ao Espaço Ciência, me desenvolver como profissional e pesquisar junto a ele. Então, os museus eles têm se tornado núcleos, né, de aprendizagem, divulgação, ensino e pesquisa, tá certo? Alguns, tá certo? Porque até tenho comentado muito isso no meu projeto de tese, né? Ele está se iniciando, que por mais que a gente avance nas teorias, na vanguarda dos museus pelo mundo, os museus no Brasil estão fora, quase todos eles estão fora do que está acontecendo, né, da vanguarda, das inovações. Eles estão um pouco distantes, com situações que a gente já conhece, sente na pele, né? Em toda a área na toda a área da educação do país, não seria diferente nas questões relacionadas aos museus de ciência. Tá certo? A foto anterior é a foto do piso do primeiro pavimento, tá certo? Do Observatório de Olinda, e essa foto agora é a foto do pavimento da cúpula, onde a gente tem aí as constelações, os nomes e os traçados, né, vamos dizer assim. Muita gente diz, professor, eu não estou vendo ali um dourado, eu vejo só uma reta. Fica mais fácil, a gente pega o estelário, né? O estelário dá aquelas gravuras, então até para ensinar astronomia, né? Alguns são mais fáceis, como o Cruzeiro do Sul, tá? Mas outras constelações não são tão fáceis assim de enxergar. Mas o interessante é que quando o visitante chega ao pavimento da cúpula, ele olha para baixo e vê todo o mapa celeste do hemisfério sul aos seus pés, né? Isso é muito legal. E no pavimento inferior, né, o primeiro pavimento, desculpa, você tem o solo marciano, porque lá no Observatório de Olinda a gente tem 3 exposições, né? Lua,
que é o pavimento térreo, Marte, e o espaço, né, que é o terceiro pavimento, tá certo? E o que é que tem, então, professor, de mais avançado, a gente pode falar de ensino de ciências, né, em museus? A gente tem a questão da utilização. Eu tinha falado do pavimento superior, né, acho que eu estava falando sobre isso, que a gente tem o céu austral, né, que é o céu do sul, aos pés do visitante. Então, ele chega lá e dá de cara com tudo isso, tá certo? E os museus, no cenário atual, Museu de Ciência, a vanguarda, né, que tem que ser mais interessante, é a apropriação e o desenvolvimento de novas tecnologias, tá certo? Como eu tinha dito anteriormente, o primeiro planetário existia a tecnologia do projetor, mas o primeiro planetário ele foi encomendado por um museu, tá certo? Então, a ideia de construir um planetário foi de um museu de ciências. Então, a partir desse momento, o projetor, que é uma tecnologia de mídia, se torna agora um planetário, né, com toda a estrutura. E aí as primeiras revistas científicas, né, elas surgem de museus, tá certo? A construção da prensa lá, você tem os primeiros livros, etc. Então, os museus veem a necessidade de divulgar aquilo que os museus pesquisavam, né? Os documentários, por exemplo, os primeiros documentários foram encomendados por museus também. A gente tinha lá os filmes, tinha a nova tecnologia de mídia, que era a câmera, né? Para você filmar. Então, os pesquisadores iam e gravavam trilhos, né? Visitações, pesquisas. Então, eu faço, isso não é uma novidade do caso da tese, mas a tese quer mostrar o que foi feito no Brasil, né? Isso, existem pesquisas no mundo afora explicando essa relação entre as tecnologias e os museus de ciência, mas eu queria dar uma visão mais do nosso país. O que foi feito no nosso país? O que foi que os museus daqui produziram? Por exemplo, o Instituto Geográfico Arqueológico de Pernambuco. Ele tinha as publicações científicas assim muito mais interessantes no sentido do que era pesquisado, do que era produzido, por exemplo, pelo Museu de Londres, que era mais um catálogo do que o museu tinha, né? Eles colocavam na prensa um catálogo, a gente tem aqui uma múmia, etc, etc, enquanto aqui no Brasil a gente já publicava pesquisas sobre geologia, sobre biologia. Isso tudo numa revista do Instituto, que aí eu tento resgatar isso na pesquisa, mostrando que os museus de ciências sempre estiveram conectados, né, com essa tecnologia. E a gente tem agora a questão da utilização dos museus de ciências virtuais, né? Ou seja, a utilização da virtualidade para tornar acessível toda a coleção. Tá certo? Muitas vezes você tem um museu extremamente sofisticado, bonito, cheio de informação, só que é de difícil acesso. Então, essas tecnologias novas, da interação, né, da internet, da virtualidade, a gente consegue fazer com que um museu receba visitas de fora do país ou de outros estados em que as pessoas normalmente teriam dificuldade. E aí entra as tecnologias como o scanner 3D, de você conseguir reproduzir uma peça nos seus mínimos detalhes e gerar informações que, alinhadas a programas, ele consegue proporcionar ao visitante, não um visitante físico, né, mas uma pessoa que está navegando pela internet, um contato com obras, com peças e com exposições que só, né, ele poderia ter acesso viajando para lá. A gente sabe que, como eu falei, num país com a dificuldade tremenda que a gente tem social, fica difícil você imaginar, visita lá o Museu do Amanhã, visita lá o Museu de Astronomia no Observatório. Então, é uma coisa que você imaginar que as pessoas têm dificuldade de se alimentar, né, de manter, imaginar que elas teriam acesso a esse tipo de espaço com essas tecnologias e a ideia dos museus de ciências se tornarem cada vez mais acessíveis, né, e se aproximar ao público, criar um novo público e criar a ideia de novas interações. Porque quando eu penso numa exposição do curador, por exemplo, e ele pensa num roteiro para a exposição, a internet, né, o museu virtual faz com que o visitante vá na parte que ele acredita ser mais interessante, que ele pense num novo roteiro, que pense numa nova trajetória, e nesse meio termo, ele tem uma aprendizagem diversa daquela que foi proposta pela exposição. Ou seja, a gente imaginando que o estudante visitando o Museu de Ciência vai ter
um certo tipo de aprendizagem que eu programei numa exposição. Por exemplo, a gente tem, vamos usar essa foto aqui, eu programei uma aprendizagem relacionada, né, a essa situação das constelações e a posição no céu, etc. Enquanto numa visita virtual, o estudante foca no equipamento telescópio, que está muito mais versado à ótica. Então, minha proposta para a exposição era um aprendizado mais próximo da astronomia, e esse visitante, né, que vem direto da internet vai estar mais interessado no telescópio, por exemplo. Então, esse tipo de situação a gente também busca pesquisar dentro do grupo, tá certo? Que são essas múltiplas aprendizagens que acontecem no museu, aquelas aprendizagens que fogem ao nosso direcionamento, né? Na escola a gente tem, quando pensa num cronograma, pensa numa ação, no livro didático, no slide, no experimento, a gente tem uma intencionalidade muito clara para o aluno do que a gente quer que ele aprenda. Mas na visita a um museu, seja ela física ou virtual, na virtual muito mais, a gente perde o controle sobre essa aprendizagem. Então, uma coisa que a gente não tinha nem a mínima ideia do que poderia acontecer sobre a aprendizagem termina acontecendo. Isso aconteceu também com a minha pesquisa lá relacionada aos monitores, né, no espaço do observatório. Então, eu entendia que aconteceria alguma coisa, mas conversando com eles, entendendo a experiência deles, eu consegui encontrar aprendizagens que eu não tinha a menor ideia que aconteciam naquela prática de monitoria, naquela prática de você ser o contato, né, entre a exposição e o público. E como o Observatório de Olinda ele é um equipamento por si só, já histórico, e o público que frequenta lá não é um público escolar, é um público essencialmente de turistas, então ali eu descobri coisas fantásticas que eu não conseguia descobrir, por exemplo, no Museu de Ciências, direcionado especificamente a escolas. Ou seja, o aprendizado daquele monitor é totalmente diferente do monitor que está exposto a um turista, por exemplo, que quer entrar sem camisa, a um turista que não reconhece aquilo como um equipamento de astronomia, ao turista que quer tirar fotos, que não quer explicação, só quer ir nas janelas tirar foto. Então a gente vai encontrar inúmeras pessoas visitando esse museu e múltiplas são as aprendizagens, né? E a ideia é que, na minha pesquisa agora, a gente possa acompanhar, né? Vamos dizer assim, como eu coloquei aqui, né? Apesar da intensa velocidade de transformação das tecnologias associadas à internet e às redes sociais, nem todos os museus foram capazes de acompanhar a dinâmica, permitindo que existissem simultaneamente museus com as mais variadas práticas. Então, aí é mais uma dificuldade para o campo, né? Eu andei nesses museus todos e, com certeza, o que eu encontrei no Observatório de Olinda, mesmo que a Torre Malakoff tenha um perfil muito semelhante, onde a maioria dos visitantes são visitantes de turismo, né, no Recife Antigo, o horário de funcionamento da torre para o observatório ele é focado para os turistas, só que aí eu passei um tempo em um tempo na outra, e o perfil, né, de como os visitantes têm acesso, o que é que eles, porque na Torre Malakoff a prioridade de acesso é a observação de astros, né? Enquanto no Observatório de Olinda não há essa primazia na observação, tanto que ela abre às 3 horas da tarde. Então ela passa um bom tempo dela aberta, sem a possibilidade de visualização de astros, enquanto a Torre Malakoff ela abre justamente ao entardecer. Então aqui estão algumas referências dos trabalhos, tanto da dissertação quanto da tese, tá certo? Como eu disse para vocês, são muitas coisas para se falar e eu tentei falar um pouquinho de tudo, tá certo? E agora eu quero conversar com vocês para a gente poder aprofundar mais, tá certo? Em alguns temas que vocês julgaram interessantes, né? Nessa fala. Então, quero agradecer a todo mundo pela atenção, tá certo? Muito obrigado mesmo. E aqui está um e-mail e aqueles que eu falei anteriormente, quem quiser manter contato comigo, né? Através do e-mail, depois eu posso passar também o meu telefone pessoal, né? O WhatsApp lá para a gente trocar ideia e construir, né? Situações e práticas, tá bom? Então agradeço a todo mundo novamente.